Olá, meu nome é João Vitor. Nosso grupo vai apresentar sobre aplicação de comprimento de arco na engenharia, né? Meu grupo é composto pelo André Eduardo, o André Martins, eu, João Vitor, e o Mário Miranda Lima. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, nós temos que entender que o engenheiro, a engenharia, está muito ligado na matemática, né? Como está representado nessa figura aqui, tem calculadora, compasso, né, geometria. Então, assim, um engenheiro bom, ele tem que ser necessariamente um, uma pessoa que domina o cálculo, né? Uma pessoa boa em matemática, que conhece das regras matemáticas, das leis matemáticas. Então, é extremamente necessário a gente entender que um engenheiro bom, ele necessita saber da matemática e ter domínio sobre ela, né? Isso para ajudar na criação de projetos, na estruturação, né? Ele tem que saber da matemática para ser um bom engenheiro, um bom profissional. Bom, sobre o nosso tema, vamos antes, né, falar o que é comprimento de arco, para a gente começar a falar das suas aplicações na engenharia. É uma ferramenta matemática, né, que ela chama comprimento de arco ou então comprimento de curva. Ela serve para, através de dado uma curva C, no caso aqui parametrizada, né, a gente consiga saber qual é o comprimento dela, qual é, digamos assim, a distância percorrida por essa curva em um determinado intervalo. Então, o comprimento de arco vai ser dado por essa integral, né, que vai de A até B, que são os intervalos da integração, do módulo da derivada dessa função r de t. O comprimento de arco também pode ser dado por essa fórmula, mas aí no caso a gente vai usar uma função escalar, né? Nós vimos ali no exemplo anterior é uma função vetorial, esse caso vai ser uma função escalar, vai ser a raiz, a integral da raiz da derivada da função ao quadrado mais 1, e no mesmo intervalo aí. A gente também pode parametrizar uma função escalar, e aí a gente usaria essa outra fórmula aqui. Também dá para fazer isso. Agora, falando das aplicações na engenharia, eu vou falar aqui sobre dois exemplos, e um na engenharia civil e outro na engenharia de automação, que no caso é a minha área, né? Começando por esse exemplo na engenharia civil, nós temos lá, por exemplo, uma obra, né? E um arquiteto pede para o engenheiro calcular o comprimento que tem a borda de uma estrutura. É uma estrutura parabólica bolada pelo engenheiro, né? E o arquiteto necessita saber qual que é o comprimento dessa curva, desse arco, para ele saber assim, o material que ele vai precisar comprar para fazer o acabamento nessa estrutura, né? Então, a estrutura trata-se de uma curva parabólica que pode ser descrita pela função f de x, né, y, é igual a 8 menos meio de x ao quadrado. Então, esse engenheiro usou um programa gráfico e conseguiu aí, né, representar o arco, a curva cuja estrutura está sobre ela, e ele conseguiu verificar que é esse desenho aqui, essa representação gráfica da estrutura. Se você notar, a área rachurada aqui, ó, onde tem as linhas aqui rachuradas, não importa para o engenheiro nesse momento. Ele quer apenas saber qual que é o arco, qual que é o comprimento dessa curva aí, né, na borda dessa estrutura, para que o arquiteto, lá no caso da obra também, possa saber quanto ele vai gastar de material. Então o engenheiro tem que calcular aí qual que é esse comprimento. Então o engenheiro vai recorrer ao seu conhecimento matemático, né, e vai lembrar dessa fórmula aí, né, do comprimento de arco de uma função escalar, que é o caso de 8 menos meio x ao quadrado. Lembrando que ele também poderia transformar essa função escalar em uma função vetorial, né? Ele poderia parametrizar essa curva, né? E aí nós poderíamos usar aquela outra fórmula. No caso, ele resolveu aí usar essa fórmula, e o intervalo de integração vai ser de menos 4 a 4, porque é onde a estrutura começa e onde ela termina aí na representação gráfica, né? Então ele vai usar essa fórmula, ele descobriu que a derivada da função vai ser menos x, então ele jogou dentro da integral e utilizando softwares, né, de cálculo e calculadora e tudo mais, os conhecimentos que ele tem,
ele chegou à conclusão, ao cálculo, né, de que essa curva terá um comprimento de 18,58 aqui unidades de comprimento. Nós não sabemos qual vai ser a escala utilizada, qual foi a unidade de medida que ele usou, então nós vamos usar aqui a unidade de comprimento. Ele chegou a esse resultado, 18,58. Então ele pode passar esse valor para o arquiteto. O arquiteto compra lá, vamos supor, 19 unidades de comprimento do material que ele precisa. Ele não vai desperdiçar, vai ter uma sobrinha, mas ele não vai comprar sem saber quantos metros tem aquela curva, né? Então ele dá para ter uma noção assim através do cálculo do comprimento dessa curva. Então essa foi uma aplicação aí que poderia ser usada, um exemplo simples, né, na engenharia civil. Agora uma aplicação aqui na engenharia de automação, curso a qual eu faço, né? Eu estou matriculado. Então um engenheiro aí, ele tem que projetar um robô aranha, né? Então sua estrutura, a estrutura desse robô vai parecer um corpo de uma aranha, né? Com 8 patas, né? 4 de cada lado, vai lembrar bastante aí uma aranha. Então para isso ele precisa de barras de alumínio, né? Que são mais leves, são um pouco mais caras, mas mais leves para o projeto ser melhor, né? Vai ser mais interessante. Então essas barras são 4 barras do mesmo tamanho, né? Que vão ser a estrutura onde vão ir as pernas da aranha, desse robô no caso, né? Então ele conseguiu desenhar essa estrutura e conseguiu representá-la graficamente, né? Através dessa função. A função paramétrica, né, é RT é igual a t e cosseno de t ao quadrado, né? O x é o t e o y é o cosseno de t ao quadrado. Aqui o intervalo está de, né, menos infinito a mais infinito, mas ele não vai precisar disso tudo, né? No caso, o corpo, né, a base da aranha vai ser essa parte que está no meio aí da função que ele conseguiu representar. Então, como eu disse, ele não vai precisar de todo aquele desenho, toda aquela representação gráfica para saber o comprimento das barras e moldar lá a estrutura. Ele precisa apenas dessa parte aqui da função, que seria, né, o corpo da aranha. E aí nas extremidades ele vai colocar um mecanismo, né, que vai movimentar as patas da aranha. Mas no momento ele precisa saber apenas o comprimento dessa curva, né? Então a função vai ser t cosseno de t ao quadrado e o intervalo ele descobriu lá na ferramenta gráfica que vai ser de menos 2,8 a mais 2,8. Então com seu conhecimento matemático ele vai usar a fórmula, né, que nós vimos anteriormente, onde r' de t vai ser a derivada dessa função parametrizada, né, que vai ser 1 e menos 2t de seno de t ao quadrado. E aí, de uma vez, ele já calculou o módulo, né, para facilitar no cálculo. Então, o módulo disso aí vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 2 seno de t ao quadrado. Então, ele jogou lá na calculadora dele, no software online, em qualquer coisa, né, qualquer módulo. Hoje é muito fácil descobrir, né? Hoje é muito fácil calcular a integral, ele não precisa fazer à mão, né? E então a integral vai ser de menos 2,8 a 2,8 de raiz quadrada de 1 mais 4 seno de 2, 4 seno ao quadrado, perdão, de t à quarta. Então ele vai descobrir que esse comprimento, através do cálculo dessa integral, vai ser 8,46 unidades de comprimento. Então, o que significa? Significa que essa curva, representada graficamente, tem este valor aqui de 8,46 unidades de comprimento. Como no exemplo anterior, nós não sabemos se é centímetros, qual vai ser o tamanho desse robô, né? Mas ele tem uma noção, depois ele pode usar uma escala e aumentar ou diminuir. Mas o tamanho, o comprimento daquela curva, nós sabemos que é 8,46 unidades de comprimento. Então ele vai precisar de 4 barras desse tamanho, né? Então isso é importante para ele saber que ele não precisa comprar mais que isso, né? Ele vai comprar a medida certa e vai evitar desperdícios e ele vai poder gastar menos dinheiro. Então esse foi mais um exemplo assim simples, mas que a gente pode ver a aplicação do comprimento de arco na engenharia, né? Muito importante. Temos diversos outros exemplos, diversas outras aplicações. Bom, eu sou o André Eduardo,
E dando continuidade no que o João Vitor falou, eu vou mostrar outra aplicação de comprimento de arco na engenharia. Bom, alguma vez você já se perguntou como são feitos os túneis? Por exemplo, aqueles túneis de metrô enormes, né? Bom, para a gente fazer um túnel, a gente precisa de um equipamento, né, uma máquina, chamada de túnel boring machine, apelidada como Tatuzão aqui no Brasil. Ele é o protagonista das maiores obras subterrâneas do mundo. Essa máquina gigante chega a pesar milhares de toneladas e tem mais de 100 metros de comprimento. Ela é revestida com os materiais mais resistentes da engenharia e pode levar mais de 2 anos para ser fabricada. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com comprimento de arco, né? Bom, para a gente calcular o comprimento de arco deixado por essa máquina, né? Para a gente calcular o comprimento da circunferência deixada por essa máquina, a gente precisa usar uma aplicação do comprimento de arco, que é o perímetro de uma circunferência. Né? A gente sabe que o perímetro da circunferência é 2πr. Mas de onde veio essa fórmula? Né? Essa fórmula veio de uma definição de comprimento de arco. Bom, o comprimento de arco da circunferência é dado pela curva da seguinte função. R de t é igual a R cosseno de t, R seno de t. E t pertence de 0 a 2π, com R maior ou igual a 0. Onde x é igual a R cosseno de t, y é igual a R seno de t, logo x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Essa é a fórmula da circunferência. Bom, voltando na equação parametrizada, se a gente faz o R igual a 1 e o t igual a 0, a gente tem o ponto 1 e 0 da circunferência. Se o t for igual a π sobre 2, a gente tem o ponto 0 e 1. Bom, então dá para perceber que essa função descreve uma trajetória circular no sentido anti-horário. Vai de 0 a π sobre 2, π sobre 2 a π, π a 3π sobre 2, 3π sobre 2 até π. Bom, agora aplicando a fórmula do comprimento de arco, né, como já foi explicado anteriormente, a gente precisa fazer a derivada da função original. Então, r' de t dá igual a menos r seno de t, r cosseno de t. E o módulo da derivada dá a raiz de r ao quadrado seno ao quadrado de t, mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de t. E a gente, colocando em evidência o r ao quadrado e juntando seno mais cosseno ao quadrado de t, a gente acha que o módulo da derivada de r' de t, do módulo da derivada, né, é igual a r. Bom, então, né, a integral do módulo da derivada de r de t, fazendo de 0 a 2π, é igual a 2πr. Bom, então a gente chega na conclusão, né, que para a gente calcular o perímetro deixado por uma circunferência, a gente vai precisar usar uma definição de comprimento de arco, né? Então, a gente pode concluir que essa é uma ferramenta fundamental para todas as áreas da engenharia. Olá, o meu nome é Mário e eu sou estudante de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Eu irei falar um pouco sobre a aplicação do comprimento de arco dentro da engenharia elétrica e de telecomunicações e áreas de engenharia correlatas. A engenharia elétrica, ela estuda os fenômenos eletromagnéticos. E o comprimento de arco, ela é muito utilizado tanto para estudo e aplicação na geração e transmissão de energia elétrica, nas aplicações de antenas e satélites, por exemplo, quando a gente tenta dimensionar o tamanho da nossa antena, a gente utiliza o comprimento de arco. Quando a gente quer posicionar as nossas antenas, e a gente deve levar em consideração a curvatura da Terra, bem como outros planos da superfície, a gente utiliza o comprimento de arco. Na construção de indutores e transformadores, quando a gente faz estudos também de interferências eletromagnéticas, a gente vai utilizar o comprimento de arco. E existem também diversas outras aplicações. No nosso caso em específico, eu irei falar sobre o dimensionamento de uma antena.
o dimensionamento físico. As dimensões de uma antena, elas são diretamente proporcionais ao comprimento da onda portadora. O que é uma onda portadora? A onda portadora é uma espécie de envelope onde é empacotado a mensagem a ser transmitida. Essa onda precisa ser periódica. Dando um exemplo, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que a gente possui uma onda portadora. Essa é a que a gente precisa saber o comprimento dela. A gente tem o nosso sinal modulante, que é o sinal que possui a nossa informação. Pode ser um sinal de voz, pode ser um sinal digital, um sinal de texto. O processo de empacotar esse sinal modulante dentro da portadora é chamada de modulação. Após esse processo, a gente obtém uma onda modulada. Essa onda aqui, que a gente obteve na imagem, é uma onda modulada em frequência, ou seja, uma onda FM. No nosso exemplo, a gente irá tentar determinar qual será a dimensão de um dipolo de meia onda. O que é um dipolo de meia onda? É uma das antenas mais simples existentes, que é composta basicamente por duas extremidades condutoras, onde o comprimento total dessas extremidades é igual à metade do comprimento da nossa onda portadora. Começando o nosso exemplo, eu disponibilizei aqui uma onda portadora onde o eixo vertical corresponde à nossa intensidade elétrica, medida em microvolts, e a nossa onda horizontal corresponde ao tempo, medida em milissegundos. Para o cálculo do dimensionamento dessa onda portadora, eu irei utilizar o teorema de Pitágoras e a integral para o comprimento do arco. Nota-se que o comprimento W é igual ao comprimento V e o comprimento A é igual a C e A é igual a 2 vezes B. O teorema de Pitágoras nos informa que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Assim sendo, a gente tem que o A, o comprimento do A, será igual ao quadrado dos dois catetos, da soma dos dois catetos. Realizando o cálculo, a gente ir fazendo a soma no final do comprimento de A, B e C, a gente tem que o resultado será igual a 0,06 metros. Agora, a gente vai calcular o comprimento desse arco, que são duas semicircunferências. Da geometria analítica, a gente tem que y será igual a o nosso raio, que é 25 vezes 10 elevado a menos 12, menos o x ao quadrado. O comprimento vai ser então dado pela seguinte fórmula: 25 vezes 10 elevado a menos 12, de 0 a 5 micro, essa grandeza aqui dos limites está em micro, vezes a integral dessa raiz de 1 mais a derivada de y, que é dada aqui embaixo. Resolvendo essa integral, a gente tem que 2V, ou seja, a soma de W e V, será igual a 3,14 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Logo, a gente conclui que a nossa antena terá 60,06 milímetros. Obrigado.